Questão 36 da prova de 2016-2 da USS. No século XIX, Charles Darwin observou nas Ilhas Galápagos uma variedade de pássaros chamada tentilhão, que apresentava bicos de diferentes formas e tamanhos, apesar de suas semelhanças morfológicas. Para explicar essas diferenças, Darwin formulou a hipótese de que os pássaros, tendo se originado de um ancestral comum, sofreram adaptações específicas ao longo do tempo. Observe a ilustração. Aí ele mostra ali o tentilhão no centro, que seria o ancestral comum, e esses que aparecem ao redor são as espécies que atualmente foram encontradas, no caso, por Darwin em Galápagos, e que seriam aí todos eles derivados de um ancestral comum. A gente está vendo aí, nesse caso, uma relação de irradiação adaptativa. Você tem um ancestral comum e você vai observando uma variedade na estrutura do corpo de descendentes que vão apresentar um grau de homologia muito grande, né? Porque o parentesco entre eles é muito grande, mas a gente observa aí, nesse caso, diferentes estruturas de bico desses animais. Isso é um fator importante, porque vai permitir que esses indivíduos ocupem nichos ecológicos diferentes. O tamanho do bico dos tentilhões vai fazer com que eles possam se alimentar de alimentos diferentes, de sementes de tamanhos diferentes. Isso reduz a competição entre eles. Para um animal que vive numa ilha, que é um local muito restrito, a gente tem aí, nesse caso, a gente observa, nesse caso, uma grande vantagem quando você observa essa diferença no tamanho dos bicos desses animais, tá bom? A gente está vendo um processo de radiação adaptativa, né? Que a gente vê ali indivíduos superaparentados apresentando características morfológicas distintas, mas anatomicamente eles são iguais, ou muito semelhantes, né? Então isso mostra, tem origem embrionária idêntica, né? Então aí, nesse caso, mostra a relação de parentesco. Os dois fatores evolutivos que explicam a variação encontrada entre os tentilhões estão respectivamente indicados em: a variação encontrada, gente, é decorrente de processos de variabilidade genética que vão acontecendo. Podem ser decorrentes de processos de recombinação gênica ou de processos de mutação. Essa variabilidade genética observada, ela vai sendo selecionada pela pressão seletiva do meio. Então, entram aí, nesse caso, processos que geram variabilidade genética, como recombinação ou mutação, e o processo da seleção natural, que age sobre essa variabilidade genética, selecionando os indivíduos mais aptos. Aí, nesse caso, vamos lá. Letra A, mutações aleatórias e seleção natural. Já seria a resposta, né? Porque poderia ser ou mutação ou processo de recombinação. Normalmente até aparece mais mutação na resposta do que recombinação. Letra B, expressão de genes recessivos e mutações aleatórias. Não, né? Mutação aleatória até vai, mas expressão de genes recessivos não, gente. A expressão gênica aí, nesse caso, se eles apresentam os mesmos genes, significa que você não vai ter essa variabilidade genética toda, né? Então, a gente não tem aí essa expressão de genes recessivos como sendo um fator evolutivo que vai explicar a variabilidade genética. Seleção natural na letra C, beleza. Adaptação às necessidades ambientais é uma ideia lamarquista, né? De que o indivíduo está se adaptando à condição que o ambiente vai oferecer para ele garantir a sua sobrevivência. Então, esquece a letra C. Letra D, adaptação às necessidades ambientais, de novo, né? Então, esquece aí a letra D. Letra A seria a resposta correta. Mutações aleatórias e seleção natural. As mutações sempre são aleatórias, né? Eles não precisariam nem ter colocado mutação aleatória para gente. A mutação, ela não é direcionada. A mutação acontece. Se ela é, aí nesse caso, vantajosa ou não, é a pressão seletiva do meio, ou seja, é a seleção natural quem determina isso. Então, a letra A seria a opção correta nessa questão.